Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre placas e dispositivos interoclusares, tá? Toda placa ou dispositivo interoclusal tem a intenção de criar um distanciamento entre arcos, com o objetivo de criar um alongamento da musculatura, uma descompressão da articulação temporomandibular, nesses dois sentidos, tentando diminuir sintomatologia dolorosa de disfunções temporomandibulares, e também ele serve para evitar um atrito dentário, um desgaste dentário quando o paciente tem bruxismo do sono. Então, frequentemente essas placas são confeccionadas em resina acrílica, podendo elas ser autopolimerizável ou termopolimerizável, tá? E é ajustada sobre a superfície oclusal e incisal dos dentes em um dos arcos dentários. Então, normalmente as placas elas ficam em um dos arcos dentários, ou superior ou inferior. Esse tipo de procedimento não é novo, tá? Ele já vem sendo estudado desde Costin, lá até a década de 30. Esse foi um médico otorrinolaringologista que começou a perceber que algumas pacientes com dores na região da articulação não provinham de problemas no pavilhão auditivo, nem problemas médicos em si, e sim de problemas na articulação temporomandibular, que ele começou a analisar a confecção dessas placas. Apesar de não ser um tratamento novo, até hoje tem algumas dúvidas em relação a quando usar e por que funcionam as placas. Aqui é a denominação das placas, tá? Eu botei elas em cores iguais, quando é a mesma placa, só que com nomes diferentes. Vocês estão vendo, tem uma seção de placas com uma cor vermelha, que vai de placa 1000 relaxante, placa de Michigan, placa para disfunção da TM, placa de bruxismo. Todas essas placas, o termo mais adequado para elas é a mesma placa, tá? O termo mais adequado para ela seria a placa estabilizadora ou dispositivo interoclusal de cobertura total. O termo 1000 relaxante ele já caiu por solo. Estudos já mostraram que essa placa ela não causa um relaxamento da musculatura. No período inicial da utilização até pode causar em alguns pacientes, mas conforme ele usa essa placa, todo o sistema estomatognático já se acostuma com ela. E depois de se acostumar com esse objeto estranho, ela não tem mais a capacidade de causar esse relaxamento muscular. Então, placa meio relaxante hoje já não é um termo muito interessante. Placa de Michigan. A escola de Michigan simplesmente pegou uma placa que existia, fez algumas alterações e botou o seu nome nela. Não é um termo mais interessante de ser utilizado. Placa de bruxismo e placa de disfunção para ATM seria todos essa mesma placa. A placa estabilizadora ou o dispositivo intraoclusal de cobertura total. Ela é a placa que eu tenho certeza que é a que vocês mais vão utilizar no dia a dia de vocês e é a que a gente mais vai trabalhar hoje nessa aula. As placas reposicionadoras, que elas reposicionam a mandíbula para uma outra posição, como a placa de reposicionamento anterior, que tem sua indicação maior em casos de disfunções articulares. A placa de ronquiapneia, que é um tipo de aparelho interoclusal que serve para criar uma projeção da mandíbula, para liberar as vias aéreas, em caso de paciente tem ronco ou apneia leve. Quem faz o tratamento para esse tipo de patologia é o dentista. O diagnóstico é feito junto com o médico do sono, mas o tratamento para ronco e para apneia leve é feito através de placas. Dispositivos intraoclusais, todos eles são dispositivos intraoclusais. O gig de Lucia, que a gente viu que é um descomunador neuromuscular, também é um dispositivo intraoclusal. E o splint oclusal, que ele é muito semelhante à placa estabilizadora, porém ele não percorre sobre as incisais. A gente vai trabalhar um pouquinho em cada uma dessas placas, tá? Elas podem ser classificadas em placas de cobertura total, quando elas cobrem todos os dentes de uma arcada pelo menos, ou placas de cobertura parcial, quando elas não cobrem todos os dentes de uma arcada.
Hoje a gente usa muito pouco as placas de cobertura parcial. Na verdade, a gente vai explorar somente a front plateau, que é a placa de cobertura parcial anterior. Mas já frisando, essas placas têm alguns viés que não são muito interessantes. Por ela não cobrir todos os dentes, há possibilidade de extrusão dentária. Então, quando se instala uma placa de cobertura parcial, tem que ter um controle muito bom do paciente. Dentro das placas de cobertura total, a gente tem a placa de estabilização, que é a placa estabilizadora de cobertura total, que é a mais utilizada, é o nosso feijão com arroz das placas, que eu acredito que vocês vão fazer no dia a dia de vocês clínico. As placas overlay, que elas se assemelham muito com próteses dentárias. Na verdade, elas até entrariam mais numa disciplina de prótese do que essa parte de placas. Mas como elas entram na classificação, vamos explorar um pouquinho elas. As placas de reposicionamento, que é a mais utilizada de reposicionamento anterior. Novamente falando, elas têm indicações mais em disfunções temporomandibulares do tipo articulares, tá? As placas macias, que elas não têm uma indicação muito boa no quesito de controle de sintomatologia de disfunção e nem de controle de bruxismo do sono. Não tem essa indicação tão clara delas, tão interessante. Essas placas macias normalmente são usadas para confecção de placas para clareamento ou placas de proteção esportiva, mas não para tratamento de sintomas de disfunção e nem para controle de bruxismo no sono, não é a indicação delas, tá? E placas pivosantes, que são placas que antigamente eram feitas no sentido de descomprimir a articulação, mas elas não têm uma eficácia boa. Elas acabam prejudicando ainda mais a articulação do que tratando. Então a gente vai ver no decorrer dessa aula que essas placas pivosantes hoje não são mais utilizadas. E as placas de cobertura parcial? A gente vai ver um pouco sobre placa de mordida anterior, que é chamada de front plateau, e as placas de mordida posterior. Essa aqui tem o seu uso muito limitado, quase nada, e essa aqui ela é um pouco utilizada em alguns casos, mas também a sua indicação é muito bem específica dessas placas de mordida anterior, a nossa front plateau. Vamos para a nossa placa principal, ou mais utilizada, que é as placas de cobertura total, que são as placas de estabilização. Elas são aparelhos de cobertura total, as quais controlam e mantêm a posição dental, podem ser confeccionadas para pacientes com sintomas de funções temporomandibulares e com bruxismo no sono, para proteção dentária. Então aqui, em alguns casos de disfunção temporomandibular, eu posso indicar essa placa, e em caso de bruxismo no sono, eu tenho dois tipos de bruxismo, são duas patologias distintas, o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília, e essas placas são indicadas para bruxismo do sono. Elas não revertem o quadro do bruxismo em si. Elas simplesmente controlam o desgaste dentário, elas protegem os dentes. Elas têm algumas características, essas placas. Elas têm que estar perfeitamente adaptadas com total estabilidade e retenção. Então, elas não podem ser instáveis na boca do paciente e elas não podem soltar com facilidade. O paciente tem que ter conforto na utilização dessas placas. Na posição de escolha, relação cêntrica ou MH, que essas placas podem ser montadas também em MH em alguns casos, ou em alguns casos elas devem ser montadas em relação cêntrica, as cúspides de contenção cêntrica do arco oposto devem contactar uniformemente a placa. Então vocês já viram na aula com o professor Luiz Gustavo que numa oclusão normal, uma relação de cúspide e fossa dos dentes, quando eles ocluem. As cúspides de contenção cêntrica ou cúspide de trabalho são chamadas de cúspides VIPs. Isso aqui, na verdade, é uma dica para gravar quais são as cúspides de contenção cêntrica. São as vestibulares inferiores ou as palatinas superiores. Isso quer dizer o quê? Se a minha placa for superior na arcada superior, as cúspides que vão tocar a minha placa são as vestibulares inferiores. Se a minha placa for inferior,
As cúspides que vão tocar são as palatinas superiores. Então, as cúspides que tocam a nossa placa oclusal são as cúspides de contenção cêntrica do arco oposto. Se minha placa é superior, as cúspides vão tocar são do arco inferior. Se minha placa é inferior, as cúspides vão tocar são do arco superior. Durante o movimento de protrusão, os caninos inferiores, isso é uma placa superior, tá? Devem contactar com força uniforme e os incisivos inferiores também podem contactar, porém com contato bem mais suave que o canino. Então, quando o paciente faz o movimento de protrusão, mandíbula para frente, quem guia esse movimento é a bateria anterior. De preferência não, de obrigatoriedade, os caninos. Se os incisivos participarem também, eles tocam com menos força que os caninos. Na lateralidade, quem faz o guia é a guia canina. Os contatos posteriores então, devem ser bem mais fortes que os contatos anteriores. Então, a carga efetiva vai se dar na região posterior. A superfície oclusal da placa deve ser o mais plana possível. Eu não devo fazer placas dentadas com edentação. A mandíbula tem que estar livre para realizar movimentos. Ela não pode travar em nenhum momento. Então, minha placa tem que ser a mais plana possível. E o aparelho, a nossa placa, ela deve ser polida e adaptada de forma a não promover nenhuma injúria aos tecidos moles. Então, a grosso modo, a nossa placa devolve ao paciente o que seria uma oclusão ideal. As cúspides de contenção cêntrica tocando, certo? Uma guia anterior em protrusão, uma guia canina em lateralidade e contatos posteriores mais fortes que os anteriores. Então, eles devolvem aquele conceito de oclusão mutuamente protegida para a arcada do paciente.